Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Tá? Esse aqui é o nosso canal, Engenharia de Perspectiva, onde então nós discutimos questões da engenharia nacional. Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato de engenheiros do estado de São Paulo. Hoje eu estou recebendo, estou muito feliz aqui que convidei o Luiz Teixeira do Vale Pereira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e que além de um professor, ele estava falando, vai fazer 50 anos como professor, como docente lá na Federal, que também é a universidade onde eu fiz meu curso de engenharia mecânica. E, aliás, aproveitando o ensejo aqui, o engenheiro, o Luiz, nós temos um laço, um parentesco, né? E talvez tenha sido o primeiro engenheiro mecânico que eu tenha conhecido na minha vida, né? Porque eu um pouco mais velho e ele, menino ainda, me lembro tão bem, Luiz, você uma vez lá com capacete, alguma coisa, um estágio, alguma coisa, e eu disse, nossa, que bacana isso aí, né? Então, para mim é um privilégio também estar aqui, poder falar até te confidenciar isso aí. O Luiz, então, ele é professor na universidade, e é uma carreira bastante interessante, vai falar um pouquinho para a gente. Também ele veio da parte de análise de tensões, né? Se eu não estou enganado, né, Luiz? Teu mestrado foi nessa área. E depois, então, ele fez uma migração para a área de educação, engenharia, educação tecnológica. E junto com o professor Walter Basio, que nós já temos 2 entrevistas aqui no nosso canal, que foram bastante interessantes, que a gente tem tentado manter um contato mais assíduo. Ele foi, então, os dois, juntamente, então, construíram esse trabalho importantíssimo, sem precedentes e sem paralelos no Brasil, provavelmente. Né? Eles têm várias publicações que eu indico sempre, e talvez o best-seller deles seja a Introdução à Engenharia Mecânica, que é adotado em todos os cursos do Brasil. Então, deixo aqui a minha recomendação para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio de ter esse livro, tá? E aí o Luiz, esse ano eu fiquei muito feliz que eu soube que ele está trabalhando num projeto bastante interessante, assim como eu, né? Com mais profundidade, evidentemente, ele é muito interessado em história, então ele faz um trabalho na área de história, ele está falando de Florianópolis, né? Lá de Santa Catarina, desde a cultura açoriana e tudo que cerca a cultura açoriana, e ele recentemente, então, entrou num projeto que é escrever um livro sobre a história da Ponte Hercílio Luz, que esse ano, mais exatamente dia 13 de maio, né, Luiz, me corrija. Sim, perfeito. 13 de maio faz 100 anos, então. Tá? Ele está fazendo esse projeto, então, com um escritor, Gilberto Gerlach, e também um professor da Federal de Santa Catarina, que é o professor Paulo Ricardo Caminho. Tá? Então, eles estão trabalhando nesse projeto, depois ele vai falar com mais detalhes. E por isso eu convidei, porque a ponte não só um cartão postal, mas também um patrimônio histórico, e tem uma importância muito grande na engenharia, né? E isso que eu também estou bastante interessado, porque vamos nos lembrar que naquela época os cursos de engenharia estavam ainda iniciando, né? Sim. E a gente aqui, siderurgia, material, também não tinha, né? Eu acho que a primeira siderurgia do Brasil em 1924, né? Então, tudo tinha que vir de fora, né? E, ao mesmo tempo, Florianópolis era uma cidade bastante pequena, né? Já era a capital, mas era bastante pequena, então os desafios estão postos aí para você fazer uma obra que dura hoje 100 anos em pleno uso, né? Sempre que eu vou a Florianópolis, eu sempre dou um jeito de passar pela ponte velha, que a gente chama lá em Florianópolis, sim, claro. de Hercílio Luz, que é bastante interessante. Aliás, Hercílio Luz também era um engenheiro, né? Então, Luiz, quero te agradecer muito pela tua participação aqui, tá? Fico muito feliz aí que você tenha aceitado nosso convite, e, por favor, a palavra é toda sua aí. Bom, eu agradeço o convite, com toda a minha resistência aqui a fazer exposições, assim, mas enfim, né, a gente sempre está aí para colaborar um pouco, né? Meu nome é Luiz Teixeira do Vale Pereira, como o Renato já falou, eu sou engenheiro mecânico formado pela UFSC, e sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica desde 76, completa agora 50 anos no final do ano, né? Me formei também pela UFSC em Engenharia Mecânica e continuei lá, fiz mestrado, especialização em Engenharia de Segurança e tal, e trabalhei durante muito tempo com mecânica de sólidos, estruturas, fadiga, elementos finitos. Na parte de estruturas e projeto mecânico trabalhei durante muitos anos, mas depois
paulatinamente, a gente foi, me envolvi eu, Irlan von Linsing, né, outro professor do departamento, já aposentado agora, e o Walter Antônio Basso, a gente acabou criando um núcleo de estudos e pesquisa em educação tecnológica, no NEPET, e a gente acabou migrando um pouco para outro tipo de estudo. Eu comecei a estudar um pouco de história da tecnologia, epistemologia da tecnologia, e um pouco de questões contemporâneas, né, CTS e por aí afora. Então, acabei migrando um pouco para outra área, onde a gente publicou grande parte dos nossos livros, e, sei lá, 100, 150 artigos nessa área, né? Então, quer dizer, trabalhei muito na área de projeto mecânico, mas atualmente, embora minha sala fique junto lá com o Grant, né, um grupo de projeto mecânico de análise de tensões, eu já não faço mais parte do projeto, dos trabalhos que são desenvolvidos lá especificamente, né? Mas estou envolvido com esse negócio há tempo. E o projeto da ponte é uma coisa que a história, vai ter que me cortar se eu começar a me empolgar muito, porque a coisa é longa, né? Porque, assim, o meu primeiro contato, né, com a ponte Ercílio Luz, ele começa mais ou menos em 1958, quando meus pais resolveram reformar a casa, ali no centro, né, tu chegasse a conhecer, e a família crescendo, já eram 4 filhos, o projeto era para muito mais, chegamos em 8 irmãos ao todo, né? Aí nós fomos morar em Coqueiros, na casa de um tio, né, por um tempo, e eu tinha que atravessar a ponte. Meu primeiro contato vendo aquela monstruosidade, né, aquela coisa impressionante. Eu com 5 anos de idade, imagina, né, que seria, né? Foi o meu primeiro contato, digamos assim, que chamou atenção, né? E ao longo do tempo, essa coisa sempre chamou muita atenção, né? Está toda hora nos jornais, reforma, e foi mais ou menos nessa época que começaram a ser mudado, o piso foi mudado, né, de madeiramento original para outro, com chapa corrugada, com asfalto, um asfalto especial. Então, ela sempre estava trancando, sempre tinha a sinaleira no meio, né, para passar de um lado para o outro. Era a única ligação, né, física entre a ilha e o continente, né? Colombo Salles e Pedro Rivas, 2 outras pontes, são bem mais recentes, né? Então, ela está sempre na crista da onda, né? E aquilo foi me chamando a atenção. E eu acabei travando um pouco mais de contato com o engenheiro Paulo Ricardo Caminha, que foi meu aluno na universidade há 45, 43 anos atrás, né? E ele, um grande colecionador de cartões postais aqui da cidade, e tudo relativo à ponte, ele sempre gostou muito, sempre teve muita relação. A gente começou a conversar, daqui a pouco começou a surgir a ideia de fazer um projeto de um livro. Esse negócio já começou há bastante tempo, já era para ter sido lançado há bastante tempo, mas infelizmente é à noite, final de semana, feriado, férias para escrever, né? Então a coisa acabou demorando bem mais do que se imaginava, né? E num determinado momento, falasse no Gilberto Gerlach agora já falecido, nós chegamos a conversar com ele, a gente, quem sabe, fazer um trabalho conjunto, né? Ele também tem muitas obras publicadas aqui em Santa Catarina, e começamos a conversar a possibilidade de fazer um trabalho conjunto, mas no meio do caminho ele teve a péssima ideia de morrer, nosso amigo Gilberto Gerlach, né? Então, aí ficamos nós dois, eu e o Caminha. O projeto continua, muito lentamente, mas continua, mas como eu já havia, né, adiantado, eu estou envolvido com outro projeto que é um pouco mais premente, que é a história dos 250 anos de fundação da Irmandade do Divino Espírito Santo aqui de Florianópolis, 1773, na verdade já faz mais do que 250 anos agora, né? E aí ele está me consumindo bastante tempo, pesquisas em documentos históricos, jornais e hemerotecas mundo afora, então isso consome um tempo grande, né? Para fazer à noite, final de semana e férias e tal, né? Mas já está quase acabando, em seguida eu retomo de novo o projeto da ponte. Que, assim, nessas leituras, nesses estudos e pesquisas que eu tenho feito, que a gente tem feito, né, tem aparecido coisas que vão chamando a atenção e vão puxando, né? Eu digo que é um balaio de caranguejo, a gente puxa um, começa a vir outro, e não acaba nunca, né? A gente começa a ver que a história da ponte começa muito antes, né? As primeiras referências da construção de uma ponte que eu vi nas publicações são de 1871. Começa a ter, construir ponte, porque o sistema de
balsas e barcos para passar de um lado para o outro, era complicado. A cidade estava cada vez mais isolada do Estado, né? Existia até um movimento para tirar a capital aqui da ilha. Estou aqui na ilha de Santa Catarina, né? Onde grande parte do município de Florianópolis se encontra. Era para tirar daqui e levar para Lages ou Curitibanos, uma coisa desse tipo. E aí começa o movimento, Filipe Schmidt, Lauro Miller, Hercílio Luz, principalmente, que entra na jogada, né, desde o primeiro governo dele lá em 1894, né, quando ele entra pela primeira vez, de fazer alguma coisa para ligar, né, ligar a ilha ao continente, né, fisicamente, né. E aí as coisas começam a pegar fogo a partir dali, né. Na verdade, 1884 é uma data interessante, porque tinha um engenheiro, Sebastião Braga, que dava nome, inclusive, à atual, hoje, Avenida Mauro Ramos, para quem conhece Florianópolis, né? Uhum. A Rua das Olarias e tal, né? Sim. Ele estava envolvido num projeto de construir uma ferrovia, a ferrovia Dom Pedro I, né? Que queria ligar com Porto Alegre, né? Santa Catarina e Porto Alegre. E tinha que fazer uma ponte para trazer, né, esse movimento aqui dentro e fazer a construção de um porto, transferir o porto do centro da cidade, né, aquela região mais histórica aqui de Florianópolis, e levar para Sambaqui, para quem conhece, um pouquinho mais ao norte da ilha. Então, passaria uma via férrea, e para passar essa via férrea, né, ir até Porto Alegre, tinha que construir uma ponte. Então, 1884, mas esse projeto não deu em nada, acabou morrendo, né? Mas logo em seguida, quer dizer, um pouco mais à frente, né, 1891, começam a aparecer propostas concretas, ainda no governo, acho que era Lauro Miller na época, né? 1891 uma época bastante conturbada no Brasil, né? Floriano Peixoto, Deodoro, e aquela briga toda. Em seguida, o Moreira César chegando em Florianópolis, fazendo aquela coisa complicada, né? Naquela história política aqui. E aí existia alguém, acho que esqueci o nome dele, acho que é o João Goulart, o homônimo nosso presidente lá da década de 60, né? 50, 60. Ele faz uma proposta de construção de uma ponte, né, para resolver essa questão. Recebe a concessão do Estado, mas o Estado, conturbado naquela época, imagina, não teve condições, e não tinha dinheiro, não tinha condições políticas, né? Tanto é que o Estado foi governado por junta política, foi bem complicado naquela época, até que assume mais tarde o Hercílio Luz, em 94. E aí muda o nome da cidade, aquela complicação lá de nosso presente até hoje, Florianópolis, né? Então, a história começa já naquela época, né? Com Filipe Schmidt, era um grande ardoroso, né? Queria construir uma ponte, né? Então, essa jogada Filipe Schmidt com Hercílio Luz já é desde a década de 90 do século retrasado, né? Então, até que se desenvolvesse isso, foi muito mais tempo. Projeto mesmo, concreto, começa a aparecer em 1919, 18, onde é assinado o primeiro contrato, né? Primeiro financiamento para a construção da atual ponte Hercílio Luz, né? Não sei mais, assim, é tanta coisa que tem na cabeça, eu vou querendo... Não, por favor, vai seguindo. O que tu achas que eu... Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas aí quando foi assinado, já era Hercílio Luz, o governador, novamente. Ele teve 3 mandatos, né? Sim. Em 18 ele assumiu, né, de novo, né? Eles faziam uma dobradinha, um ia para o Senado, né, o Hercílio Luz e o Filipe Schmidt, né? O Filipe Schmidt o Hercílio Luz estava no Senado, veio para o governo do Estado em 18, e aí ele estava, né, queria tocar para frente essa ideia de ligar a ilha ao continente para acabar esse isolamento, né? Isso estava acabando com a cidade, imagina, né? A cidade estava, inclusive, definhando nesse... Mas era uma necessidade política, né, Luiz, assim, de integração da capital ao Estado. Sim, porque o movimento no Estado todo era de tirar a capital daqui, né? Então, tem uma questão política forte e a questão econômica, a cidade estava definhando, né? E aí, o primeiro projeto foi quando quer dizer, o primeiro grande boom, né, para a construção foi em 1918, quando ele assume o governo do Estado pela segunda vez, né?
E aí... Só Ele que era engenheiro mesmo, Luiz. essa história é assim, ela é Eu li que ele é totalmente... engenheiro, formado na Bélgica, alguma É coisa. um pouco mal contada. Eu já li vários relatos de pessoas que teriam ido à Bélgica, Inglaterra, para pesquisar onde ele teria estado, e parece que não há documentos que comprovem. Entendi. Para todos os efeitos, historicamente, ele é engenheiro civil, né, formado na Bélgica. Né? Ele Tá, esteve por lá e teve contatos. Eu não conheço, não posso dizer entendi. sim nem não, né? Mas Tá, aparentemente não é uma coisa líquida e certa, não. tá certo. Tá. Aí, quer dizer, a grande questão da construção da ponte era arranjar financiamento, porque o governo, o Estado não tinha dinheiro, né? O Estado era pobre, né? Quer dizer, não tinha condições mesmo. Mas o Hercílio Luz era um cara ambicioso, empreendedor, né? Ele sempre foi meio brabo, assim, né? Uhum. E aí ele tocou a ideia para frente e tentou financiamento, conseguiu, quer dizer, a ideia começava assim, na verdade, não era conseguir um projeto, alguém que construísse a ponte, era arranjar alguém que financiasse. Se tem o dinheiro, aí a gente arranja quem constrói. Entendi. Eles conseguiram, né, uma instituição bancária norte-americana, Embry Company, né, que deu o maior bafafá, né? Que assim que o governo botou dinheiro de primeiras prestações, em um mês eles entraram em falência e lá se foi o dinheiro do Mas o Estado governo todinho. estadual ou federal? A, não, governo estadual. Tá. Toda a receita anual do Estado foi pro É, saco né? nesse projeto. Né? E Nível. aí a briga para conseguir outro, né? Para poder conseguir um outro contrato e tal, mas só que a justiça norte-americana deu ganho para o banco, inclusive para continuar o projeto com novo financiamento, tiveram que saldar dívidas da massa falida do anterior, então foi uma coisa, quer dizer, o projeto, que era na época de 5 milhões de dólares, eles conseguiram, acho que talvez metade disso para construir a ponte, né? Uhum. Então, tiveram que enxugar o projeto até onde desce. Né? Quer dizer, mas com o dinheiro aparentemente garantido, foram atrás de quem construísse. Não foi aberto concorrência ou edital, mas foi feita uma chamada internacional e apareceram propostas de um monte de lugar, da Alemanha, Inglaterra, da Dinamarca, Estados Unidos, um monte, e aqui no Brasil, né, que é esse pessoal que acabou ganhando, norte-americanos que residiam no Brasil, né? Sandstrom e o Byton, Alfred Byton, né? E aí foi mais ou menos escolhido, quem escolheu, quem fez parte, digamos assim, da banca para a escolha, foi o Paulo de Frontin. Ele que determinou lá uma turma para escolher quem é o projeto vencedor. O projeto vencedor foi dessa empresa, né? A Byton e Sandstrom, né? Uhum. Mas eles não eram construtores, né? Eles eram empreendedores. Aí, como eles ganharam, né, digamos assim, a licitação, não foi bem licitação, o nome técnico não seria isso, ganharam o privilégio de construção, e eles foram atrás de quem construísse. Aí foram para os Estados Unidos, né, negociar o resto de financiamento né, e quem construísse. Aí caíram com o tal do Robinson, né, que chamou o Steinman, né, para fazer o projeto. Aí que começa a rolar o projeto, como a gente conhece, que o projeto teria sido aprovado, né, pela turma do Paulo de Frontin, era um projeto bem diferente. O projeto vencedor era um projeto diferente. Se a gente olhar o projeto que foi aprovado, ele dá um choque, né? Não tem nada a ver com o Ponte Luz de hoje. Como o dinheiro era curto, o Steinman, que era uma grande cabeça na época, né? Ele estava explodindo com a construção de pontes mundo afora, e ele fez propostas de alterar substancialmente o projeto para minimizar peso, diminuir custos, né, melhorar a condição estrutural, que ele entendia bastante, ele era professor da Universidade de Nova York, e aí vem esse projeto que a gente conhece, que é o que foi construído. Né? Ela tem algumas coisas que a tornam realmente diferente. Quer dizer, por que a Ponte Luz, muito embora seja pequena hoje em dia, né, ela chama atenção por alguns detalhes. Torre, ela é móvel, ela é rotulada embaixo e em cima ela está apoiada com as barras de olhar. Né? Ao invés de barras de cabo de aço,
ele propôs trocar por barras de olhau, uma cadeia de barras de olhau, para economizar dinheiro ainda. Mas qual que é a ideia dessa troca aí, você sabe? Não pagar royalties, Não, assim, diminuir. de pagar, de usar barra de olhar e não cabo de aço. Né? Pois é, mas facilitaria, né? Porque senão tem que pagar royalties para poder fazer, porque quem que detinha porque esses cabos de aço eles são montados no próprio local, né? Não vem um cabo de aço pronto, então eles são montados. Tudo isso ele teria que pagar para quem detinha a patente desse negócio. Né? E esse é um dos motivos, né? Outra que ele conseguia fazer da maneira como ele queria, mais barato, né? Um projeto mais barato e mais leve, né? Com barras de olhau. Barras de olhau já era usado em algumas pontes mundo afora, né? A história não era recente, mas em grandes pontes, sim, né? Porque tem já desde 1826, tem uma ponte lá em País de Gales, que ela está em pé até hoje, está fazendo 200 anos agora, faz 200 anos agora, junto à ponte Ercílio 100 e ela 200, né? Que já usava barras de olhau e ela está em pé até hoje, toda reformada, ela é bem diferente do projeto original, mas está lá, né? E tem a famosíssima também, né? A ponte de correntes de Budapeste, na Hungria, né? Que une lá no Tamis, oh meu Deus, o nome do rio, agora, Danúbio, que une Buda a Peste, né? As duas cidades lá que compõem, né? Essa ponte de correntes que é 1840, mais ou menos, por aí que ela acabou ficando pronta. E foi derrubada, né? Talvez famosa também pelo ataque dos nazistas, quando eles estavam correndo dos russos, né? Estavam perdendo lá já a guerra em 1945. Aí eles derrubaram a ponte, né? Ela ficou famosa, hoje ela é toda reconstituída, está lá em pé, linda, tá? Não é uma grande ponte, mas ela é muito emblemática, né? Sim. E ela é com correntes também, mesma coisa que o projeto da ponte Ercílio Luz. E aí, dizer, só, né, antes de continuares aí, uma coisa interessante da ponte, essa sacada do Steinman, né? É assim, ao invés dos cabos de aço, essa corrente, uma grande corrente de bicicleta, vamos dizer assim, né? Sim. Cada barra daquela tem cerca de 15 metros de comprimento, pesa 1,5 toneladas, mais ou menos em torno disso aí, né? São 4 barras de olhau, né? Cada uma delas tem em cada sequência. Isso é tudo fundido, forjado? Ela é laminada. A diferença dos projetos originais lá da País de Gales, né? Elas eram forjadas. Forjadas, sim. Então, diz que quem vê por perto vê os sinais de forjamento e tal. Ali é laminada, só que eles desenvolveram, digamos assim, uma técnica um pouco diferente. Ela é laminada e ela é temperada e revenida. Estou fazendo um jogo para aliviar tensões e aumentar a tensão de escoamento, a resiliência da estrutura do material. Ficou material quase o dobro da capacidade de carga, aumentaram bastante, é um material bastante interessante. Só que ele acaba tendo alguns problemas, ele bem na cabeça da barra de olhau, né, um concentrador de tensão, claro, tu conheces isso, e ali aquilo ali começa a gerar um pouco de trinca, de fadiga, carregamento dinâmico, carga de vento, né, o peso em cima da pista de rolamento. Então, isso provoca, o que levou ao colapso, por exemplo, uma co-irmã dela, né, que é a Silver Bridge, nos Estados Unidos, né, que ela caiu em 1967, mais ou menos em torno disso, caiu na hora do rush, e morreu gente, 40 ou 50 pessoas, né, foi um desastre bastante... E a diferença entre as duas pontes, por exemplo, barras de olhau também, essa Silver Bridge. Silver Bridge é o apelido dela, o nome nem lembro qual que é, mas por causa da cor dela acabou ficando Silver Bridge. Né? Ela tinha 2 barras de olhau. A ponte Ercílio Luz são 4 barras de olhau em conjunto para formar essa cadeia. Né? E aí rompeu uma delas lá na Silver Bridge e ela colapsou, não teve como, né? Ela acabou caindo, né? Então, só a característica, para concluir isso aí, a característica importante também é que essas barras de olhau, em uma boa parte do vão central, que tem 420 metros de comprimento aproximadamente, uma parte dela, ela é treliçada, né? E a parte de cima
dessa treliça é a própria cadeia. Entendi. Então, ela economiza material e, né, via peso. É isso aí que parece que tem uma característica. Uma vez eu vi um professor, a gente fez uma disciplina de História das Estruturas aqui na Poli, o professor Henrique Lindenberg. E aí ele comentou, né, que até o pessoal é conhecido desse tipo dessas treliças que, em geral, elas são abaixo do tabuleiro, né? E de Florianópolis seria uma das únicas, e por isso que se usa no mundo inteiro, segundo ele, né? Isso aqui é o estilo Ponte de Florianópolis. Sim, 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 isso era muito comum em livros na época, tal, estilo. Vamos fazer uma ponte tipo Florianópolis, né? Era por causa disso. Mas é que precisava passar barcos à vela, né? Por baixo, por causa então, disso. ela precisava ser alta, né? Então ela já foi construída lá em cima, ela vem naqueles promotóriozinhos lá, que era o antigo cemitério que tinha ali, né? No lado da ilha, e lá do outro lado não tinha um forte, né? Que foi destruído, infelizmente, né? Para a construção da cabeceira continental, né? Então, tinha que ser alto para poder passar barcos por baixo, né? Sim. Luiz, e assim, na parte de projeto, aí, falando aí numa área que você trabalhou e trabalha, em parte de análise de tensões, você chegou a ver alguma coisa que é relativa a cálculo, né? Porque, por exemplo, na época não existia estudos de dinâmica, né? Então, isso mais ou menos começa mais ou menos nessa época, né? Isso. Acho que o Steinman talvez tenha sido um dos primeiros, aproximadamente, a trabalhar com isso, né? Porque tem até o caso... Mas a ponte provavelmente não teve estudo de dinâmica, né? Que eu acho que isso aí começa com aquela Tacoma lá. A ponte Tacoma é bem emblemática nesse ponto aí, né? Entra em ressonância com carga de vento até baixa, né? Ela acabou sendo destruída por isso aí, né? Mas nesse teu estudo chegasse a ver alguma coisa relativa ao projeto, com relação a cálculo? Todo o resto já existia. Olhando alguma coisa, mas alguns professores do departamento mecânico estiveram envolvidos bastante com isso. Eduardo Finchero, Laura Nicolazzi, Paulo de Tarso, Edson da Rosa, mais alguns, não vou lembrar, infelizmente, estiveram envolvidos há algum tempo, fizeram muitos estudos, muitas simulações com elementos finitos, né? Nessa época eu já não trabalhava mais com isso também, né? Eles fizeram bastante trabalho e tem material guardado lá interessante sobre isso. Mas eles faziam assim para auxiliar nas projeções de forma mais uma questão mais acadêmica lá, interessante. Claro, acaba sendo o principal objetivo acadêmico, mas tinha uma relação com o governo do Estado para a recuperação. Algum trabalho eles fizeram sobre isso aí, fizeram. Mas o material original mesmo, isso aí ficou lá nos Estados Unidos, lá, se é que existe. Não, aqui na cabeceira da ponte tinha tudo, as plantas, tudo. Sim. Isso eu tinha acesso sempre. Eu sempre ia lá e mexia nessas coisas, né? Mas o que tem uma biblioteca ali? Não, agora não tem mais. Eu não sei como é que está agora. Faz algum tempo que eu não vi. Depois que renovaram tudo ali, não sei como é que ficou. Mas anteriormente tinha, década de 80 e 90, eu ia lá direto e acessava essas coisas. Sim. Agora, assim, essa ponte, na época, no Brasil, assim, nível de engenharia, não é nada similar, assim, né? Não, foi a primeira, assim, foi um impacto bastante grande, né? E parece até que era uma proposta meio ousada do Hercílio Luz, que ele tinha ambições políticas, né? Ele era um cara que tinha um trânsito nacional bastante grande naquela época, né? Se você pegar jornais do Brasil inteiro daquela época, a chegada do Hercílio Luz era saudada com uma grande banda e tal, e jantares. Eu, aparentemente, quer dizer, eu nunca fiz nenhum estudo, né, nessa área, né? Aparentemente ele estava tentando asfaltar uma caminhada para a presidência da República, né? Mas claro, ele tinha sido senador também mais de uma vez já, né? Mas é que ele estava com câncer, né? Isso já quando ele assumiu em 18 ele já tinha problema. Quando ele assumiu em 22, até a ideia era, o pessoal não queria que ele assumisse, porque ele já estava ficando bem debilitado. Tanto é que ele morreu em 24, em outubro de 24, foi para a França tentar um tratamento e acabou não dando nada, voltou, e quando ele chegou em Florianópolis, acho que 10 dias, 15 dias depois de chegar aqui, ele faleceu. Ele chegou bem debilitado já. Ele nem viu a ponte. Ele nem chegou, não. Quando ele faleceu... Não. Eu estava vendo que entre projeto e construção, uma coisa de 6 anos, isso é verdade? Entre o primeiro financiamento é 1919. Pois é. O início da construção, quer dizer, aí foi a falência, arranja outro financiamento e tal.
Mas o projeto foi uma empresa, né, que você comentou, e a montagem. Sim, foi montada a empresa do Steinman e o Robinson, né? Mas a montagem foi com eles também? Sim, eles treinaram todo o pessoal, acho que foram 17 operários norte-americanos que vieram para cá em 23, É. 23 ou 24, me perdi a data agora, em cerca de 18 meses eles fizeram a montagem. Quanto? Em 18 meses, parece que foi a montagem da É ponte. mesmo? O restante todo do tempo foi preparação de terreno, foi Mas eu montagem, fico imaginando essa questão de guindastes, essas coisas, como é que devia ser na tudo na época? máquina a vapor, tudo no muque, Pois. tudo na talha manual, tudo. Uhum. Isso está bem documentado em fotografias. É, Existem não. centenas de fotografias. O Caminha, Paulo Ricardo Caminha, tem uma coleção Isso invejável, aí né? tem documentação? Sim, bastante, bastante. É, E tem muito documento do Steinman, ele publicava muito, tem livros dele, tudo, né? Aliás, do Steinman, né, um detalhe, Steinman ele escrevia poesia também, né? Ele tem livros de poemas sobre pontes. Né, ele dizia que cada ponte era uma poesia, cada ponte era um poema, né? Ele era meio nefelibata, meio, não né, sei. gostava, mas ele é um grande projetista, foi um grande projetista, certamente, né? Claro, a gente fala do Stalin, mas era uma equipe grande, não era só ele, né? Mas foi feito todo o treinamento do pessoal lá nos Estados Unidos e vieram para cá para fazer a montagem. Era o pessoal que trabalhava nas correntes, segundo os operários do Sim. local. O pessoal das correntes eram os norte-americanos. A gente vê pelas fotos, pela vestimenta, o chapéu, a bota, né? É esse norte-americano, dá para identificar mais ou menos bem quem eram os norte-americanos na É montagem. 18, né? 18 meses? Eu fiquei Acho que foi em cerca de 18 meses a montagem da Deixa estrutura eu principal. te falar um negócio, então. Vou contar uma história, um pequeno parênteses aí, que uma vez, quando rompeu aquela barragem de Mariana, Sim, ela rompeu e levou as pontes todas, mas lá que são transportadores de minério, né? sim. E aí eu fui convidado para participar lá do cálculo, lá das torres também, é a mesma coisa, 2 torres, ponte de peso, só que para transporte de minério, né? E casualmente eles falaram, essa aqui é a segunda ponte pêncil do Brasil, né? E o Ah, grande propaganda da empresa, que eu vou me faltar o nome, acho que é americana, eles falaram, não, mas foi montado em 6 meses. Eu disse, pô, mas 6 meses não é tão pouco. Agora você está falando 18 para montar uma ponte muito maior e há 100 anos. mas é que a gente fala, acha que foi a construção, não. Ela foi toda fundida, laminada e forjada nos Não, Estados sim, veio Unidos. pronta. Não, mas mesmo assim, Ela foi feita na Pensilvânia e Nova Jersey, ali naquela sim, região. não, isso Alguma coisa veio de é uma barco, né? estrutura muito arrebitada, né? Sim, toda ela, toda ela. Uhum. Então, alguma coisa veio do porto da Filadélfia e a grande parte do porto de Nova York, que é onde estava sediada a empresa, né, do Steinman e do Robinson, né? Uhum. Vinha direto para cá. Então, chegava aqui, navios um pouco grandes, não conseguia entrar na Bahia, a maior parte ficava lá na região de Canasvieiras, ali mais no norte da ilha, Uhum. e à noite as barcaças iam lá buscar o material, traziam e já tinha que ser usados. O canteiro de obra era pequeno, né? Mas imagina só, cada lote daquele já vinha todo numerado, peça por peça, para fazer, não tinha um walkie-talkie, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha, era na unha, Não não era, tinha não, computador, calculador eletrônico, era na unha, né? ia ser um Então, esforço assim terrível, ter nesse muito sentido, é trabalho. uma obra gigantesca, né? Afinal, assim, Florianópolis, assim, todo esse esforço, imagina o compromisso do orçamento do Estado para fazer essa obra, Foi e, praticamente mas aí, de certa maneira, conseguiram, assim, Florianópolis se estabelecer, assim, ah, firmar um pouquinho mais como capital, assim, não? sim. Só uma parte, né? Cerca de 2 orçamentos anuais de Santa Catarina foram empenhados aí, né? O Foram financiamento três, acaba. então. Como? Foram três, então. Um que se perdeu e 2 aí para construir. Bom, pois é. Então, os financiamentos acabaram de pagar em 70, 78, mais ou menos nessa faixa Não? aí, né? Foi. Não, mas imagina, né? No começo até ela era pedagiada, né? Para carroça, pessoas, carros, ônibus, né? Mas durou 10 anos, aí acabou para poder tentar um pouco do dinheiro para pagar o financiamento, né? O governo do estado argolado, né?
Mas aí a cidade alterou, imagina, mudou. Em primeiro lugar, acabou a conversa de tirar a capital daqui, né? Sim. Tirar a capital da ilha, esse é um primeiro ponto, né? E depois alterou a dinâmica toda urbana da cidade, né? A construção da ponte fez com que o fluxo, né, de carros, que era pequeno na época, mas começou a crescer, lógico, em função disso, né? Teve que ser todo remodelado, né? Tanto é que se iria construir, né? Para quem conhece a Ponte Ercílio Luz, a saída de entrada na ilha, né? Ela faz uma curva pesada, agora para a direita e para a esquerda, antes era só para a direita de quem viesse, talvez entrando na ilha, né? Era para seguir direto para uma avenida que é cortada no que hoje é o Parque da Luz, e entraria direto eu acho que ia ser na Rua Conselheiro Mafra, que é mais ou menos a sequência. E há hoje, se a gente que conhece, vai lá, tem resquícios da abertura essa avenida ali, tem resquícios dela sobrando lá ainda, tem que para quem identifica, porque aquilo era um morro muito grande, era o Morro dos Vieiras, né, onde foi construído um cemitério, 1840, por aí, né, foi construído um cemitério, o cemitério ficava lá em cima, porque a gente olha hoje a tal do Parque da Luz, né, cabeceira da ponte, do lado da ilha, parece uma coisa plana, bonitinha, mas era um morro imenso, pedra, e o cemitério ficava lá em cima. Eu cheguei a conhecer o cemitério, resquícios dele, lógico, ele foi fechado em 23, por aí, né, para a construção da ponte. A entrada da cidade é no cemitério. Mas ficou uns resquícios que eu conhecia, alguns túmulos lá ainda, né? Coisa que estava sobrando lá, né? Hoje em dia não tem mais nada, né? Foi tudo mais ou menos urbanizado, né? Então a cidade mudou a característica completamente. O outro lado, né? Começou a crescer na década de 40, acho que 44, 45, quando era governador o Nereu Ramos, era interventor na época, eu acho, né? Ele encampou aquela parte do estreito que pertencia a São José e se chamava João Pessoa, né? Aquela região se chamava João Pessoa. Isso, as histórias são sempre assim, por conta do assassinato do João Pessoa, em 1930, o vice. Entra a posição de nome. Isso, exato, esses rolos sempre vêm longe, né? E aí, Florianópolis encampou, né? E aquele local cresceu muito, os grandes, por exemplo, o Jardim Atlântico, para quem conhece aqui, isso foi fundado, mas em função, né, foi construído em função da facilidade que começou a ter, né? Algumas ruas foram renovadas, foi construído viaduto do outro lado, né? Então, alterou substancialmente, né? Agora, o que chama muito atenção, assim, para quem estuda, para quem vê os jornais da época, por exemplo, propaganda, recepção de autoridade, início de uma corrida, qualquer solenidade, onde é que era? Ponte Ercílio Luz, tudo acontecia na ponte, claro, tudo acontecia lá, né? É uma procissão, e até a Ponte Ercílio Luz, né? Tudo acontecia, imagina, um monumento daquela magnitude, numa cidade com 20, 30 mil habitantes, uma cidadezinha pequena, né? Provinciana, né? E ela começou a alterar bastante, né? A cidade teve outro dinamismo a partir dali, né? Para o bem e para o mal, né? Há quem gosta, quem não gosta, enfim. E até hoje, né? É impressionante, quem chega em Florianópolis é impressionante como chama a atenção e como é bonita, né? É um cartão, sim, é um cartão postal, né? É claro Luiz, que... passada essa etapa aí, então, porque eu acho que em 81, né, que o pessoal do IPT acha problema, né, na ponte. Foi, 81. Na verdade, não acharam. É uma história um pouco diferente, mas... Não, isso aqui é a versão que a gente... 80, 81, 82, né? É que existia a ideia de construir outro, precisava de dinheiro, precisava ter um motivo para fechar a ponte Ercílio Luz. Olha só. Porque, assim, nenhuma crítica, eles fizeram o que foi possível na época, até por jogada política também, lógico, né? É que o relatório deles diz assim, se por acaso uma barra de olhar partir, a ponte cai. Quer dizer, eu estou fazendo uma versão bastante chinfrim do que foi, de fato, o relatório. Só que ninguém sabia que a barra de olhar já estava partida, né? E a ponte não tinha caído. Não tinha caído. Enfim, isso aí é uma brincadeira de mau gosto. Mas eu não entendi bem qual era a questão política aí. Dinheiro, os congestionamentos aqui eram imensos. Não, mas aí já tinha a ponte, né, Colombo Salles, né? Não. 75?
Não, ela começa... Né, não, mas... peraí, estás falando uma outra coisa, né? É porque foi 81, 82, né? Claro, já Que ele tinha Colombo interditou a Salles, isso é ponte. 75, 74, 76, não sei quando é que foi inaugurado a Colombo Salles, né? Mas só que precisava de outra, não tinha mais jeito, né? Ah, entendi, tá. E com o fechamento da Hercílio Luz, aí a carga ficava toda só na Colombo Salles, né? Entendi, Que era entendi. ida e volta, né? Era Sim. complicada, né? Aham. Os congestionamentos eram já impraticáveis, já ficando complicado, né? E aí a jogada era fechar a ponte Hercílio Luz. A jogada, enfim, é questão de segurança, é lógico, imagina. Quem tivesse uma responsabilidade, como estava o governador na época, e que não, deixa aberto, e se essa coisa cai, né? Ninguém Aham. quer ter essa responsabilidade nas suas costas, fizeram corretíssimo, né? Mas Aham. era digamos assim, forçar um pouco para conseguir, de fato, o projeto, o dinheiro para fazer a outra, né? Mas esse problema, então, foi aquele que você referiu, foi em relação no olhão, né? Sim, olhar o que Não, já era estava também, eu me partido. lembro que tinha alguma questão dos rebites também, alguma coisa assim, Não, algum tipo. acredito que eu saiba, não. Eles Tá, faziam substituição sistemática, né? Acho que a Roca trabalhava com isso, né? tá, A empresa que fazia manutenção, né? Nós tá. tivemos, eu e Paulo Caminha, nós tivemos em Curitiba fazendo uma entrevista com o Rui, me esqueci o nome dele, um engenheiro, um grande entendedor, e trabalhou muito tempo, né? E o pai dele era amigo do Machado da Costa, que Uhum. foi, né? Aliás, foi o validador da Ponte Hercílio Luz lá na época, né? Foi Ah, ele é. que fez o aval para o governo do estado para dizer, olha, pode usar que ela é, aliás, um grande engenheiro de pontes, né? Parte ferroviária no Brasil, o Machado da Costa, Oscar Machado da Costa e o Mário Belo, né? Eles fizeram grande parte dessas obras aí, Brasil afora, a gente conhece até hoje, né? Uhum. E aí, né? Uhum. Fomos lá fazer entrevista com ele, conversamos com ele e tal. Ele é um grande entendedor, assim, ele trabalhou muito tempo não restauração, mas manutenção, né? Foi muito Entendi. tempo trabalho de manutenção. Não se ia no âmago da questão, porque era muito complicado. Mexer em barra de olhar, mexer nas sapatas, embaixo das torres, como é que vai substituir aquilo, né? O que foi feito agora foi um trabalho imenso, né? Construir uma outra ponte embaixo, suspender, desmontar as barras de olhar, suspender as torres, trocaram as celas lá em cima das torres, as sapatas embaixo de sustentação nos pilares, né, entre as torres e os pilares. Então, é um trabalho grandioso que a Teixeira Duarte fez, um trabalho muito bom mesmo. O Luiz, mas antes dessa empresa assumir, né? Ela ficou parada quase 40 anos, né? Mas o que exatamente, qual é a versão Não oficial? chega a 40, mas, enfim, se vamos juntar os Foi em cacos 2020 aí, que ela voltou a funcionar, né? 19, né? 19 É. foi reinaugurada, né? Minhas informações aqui de internet, viu? Desculpa, é impreciso. Não, mas é isso aí, não está longe, né? Mas é mais ou menos nessa faixa mesmo. Ela foi Não, porque fechada em dá quase 40 anos, né? 82, acho que foi fechada em 82, 88, por aí ela É, voltou, né? Para algum uso um pouco mais restrito, e depois em 91, 92 foi fechada definitivamente, né? No final dá quase, é mais ou menos é, isso que tu falasse mesmo, uns 40 anos aí, né? É é. muito tempo, né? Mas o que aconteceu assim para demorar tanto assim? Porque muita gente estava desenganando já a ponte, né? Sim, Muita gente sim, já não imaginava mais. Hoje está funcionando há 4 anos. Para quem não ninguém sabe, é acreditava, carro, quer dizer, porque normalmente, isso, né? porque a todo momento nos jornais começava a noticiar, agora sai, isso ficou esses quase 40 anos, né? Dinheiro, né? Força política, vontade política, talvez, não sei, são prioridades de cada governo, né? De como conseguir dinheiro para fazer porque é um projeto ousado, né? Uma coisa é a Uhum. gente construir uma ponte do zero, é complicado, complexo, que é competência técnica, experiência, uma coisa é projetar, outra coisa é construir, né? Agora, uma ponte que está em pé, não desmontar e fazer a restauração com ela em pé é uma coisa complicada, né? Tanto é que fizeram uma outra ponte por baixo para sustentar e poder aliviar o carregamento. Só esse trabalho aí foi uma coisa complicadíssima, né? Uhum. Eu Eles estava tiveram lá, que né? levantar todo o tabuleiro, foi isso? Levantar todo o tabuleiro para dizer a As carga. barras de olhar, principalmente, né? Quer É. dizer, tu tira as correntes, né? As barras de olhar, ela pronto, ela não é mais ponte, né? Ela tá Sim, sustentada por uma coisa auxiliar, né? Por um andaime auxiliar, né? sim.
E aí, para poder substituir tudo, porque todas as barras de olhar foram reprojetadas e foram refeitas, né? Todas elas. Uhum. Isso é uma coisa que choca, por exemplo, eu que conhecia mais ou menos bem a ponte, né? Desde 58, não posso falar que conhecia bem, mas, enfim, de 70 em diante, já como estudante de engenharia, 71, Claro. quando entrei, já dava para dar uns pitacos de achar que se conhecia alguma coisa, né? Dá para ver que a ponte que está lá hoje, ela é bem diferente. A ponte Ercílio Luz, sim, ela é muito diferente. Começa assim, ó, tinha passarela para pedestre no lado norte, né? Quem sai da ilha em direção ao continente. Ali à direita tinha. Agora tem na direita e tem na esquerda. No lado esquerdo, de quem sai da ilha, né, tinha a canalização de água. Em 49, as adutoras de água passavam por ali. Né? Não tem mais. O piso era de madeira, como eu conhecia, né, ou de asfalto. Né? Agora é um gradeado. Né? Tem gente que não consegue andar em cima da ponte. No piso, ele é aberto final de semana para pedestres, para passeio, né? Muito legal. Aquela livre de carga, o peso gradeado. Sim, mas só que quem assim, não gosta muito de altura e tal, andando, olha para baixo, é um buraco, tu vê o mar lá no fundo, né? Então dá um desconforto psicológico razoável, né? E outra coisa, ela balança, né? E balança mais do que há 40 ou 50 anos atrás, porque ela estava, vamos dizer assim, toda meio cristalizada, né? Que as barras de olhar, né, uma sequência de 4, uma corrente de bicicleta, né? Ela tem que trabalhar, lógico, essa é que é a ideia. E aquilo já estava lá, mais do que cristalizado, né? Não tinha mais, talvez, pouco movimento, né? Então, muitas peças dessas que eram móveis já não estavam tanto assim, né? E agora ela está toda tinindo, toda bonitinha, né? Então, ela balança talvez um pouquinho mais, né? Dá para ver os cabos balançando, né? E aquela articulação original, ela permanece? Foi refeita assim, você sabe? A articulação, tu dizes o quê? Embaixo? Da torre, né? Lá em cima, nas celas, foram todos reprojetados, foram fundidos acho que na Itália ou na Espanha, os novos cabeçotes, novas celas, né? Foram trazidos, colocados. Imagina quanto é que pesa aquilo, 5 toneladas ou pouco mais do que isso, né? Trazer, substituir, tirar a antiga, botar a nova. Para isso tinha que desmontar toda a cadeia, né? A obra de engenharia realmente é usada, mas a Teixeira do Ar tem experiências grandes internacionais, né? Em grandes pontes. Né? Mas aqui no Brasil não tinha, assim, o pessoal em condições? Eu acho que com essa experiência deles, não. Foi tentada a Steinman, né? O governo do estado teve lá, mas eles... E foi a que construiu? Foi a mesma empresa que construiu. Existe, né? Existe. Eles têm todos os projetos, tem tudo lá. Só que aí tem algumas questões técnicas e algumas questões econômicas envolvidas, né? O tipo de contrato que eles queriam fazer em dólar, não fechava com os padrões brasileiros e acabou não dando certo, né? E aí recorreu-se a Teixeira Duarte, que foi uma boa acertada, né? Eles foram muito competentes. Eu cheguei a conversar com vários engenheiros várias vezes lá, né? Sim. Eu ia seguidamente lá. Quando eles estavam tirando a primeira barra de olhar, passando o maçarico para cortar, eu estava lá, eu fotografei. Eu tenho fotografia lá em loco, chuva, tá? E eu não ia perder a oportunidade, né? É porque o fiscal da obra, que aliás é um grande entendedor da obra, e ele acompanhou aquilo com carinho extraordinário, Venceslau de Otaleve, que foi meu aluno, já está até aposentado, danado. Ele, então, assim, convidava o Paulo Caminha, que ele se dá bem também, né? Eu tive a oportunidade de visitar várias vezes a obra, inclusive de noite, de madrugada, fazendo o primeiro levantamento de carga, né? O macaqueamento dela toda, né? Eu estava lá também. Né? Então vocês fizeram um registro completo aí dessa reforma. Sim, tem fotografias disso tudo, tem um material bastante razoável. E depois, como muita gente sabe que a gente gosta, tem um engenheiro, Fernando Trilha, que por acaso também foi meu aluno lá na engenharia mecânica. Já esteve aqui em casa, a gente conversou um monte, ele já forneceu um monte de fotos, a gente trocou algumas figurinhas, né? E ele acompanhou assim com afinco, né, toda a reforma. Ele era um cara bastante atencioso nesse ponto, né? E, enfim, várias outras pessoas, né?
Uhum. Enfim, pesquisa não falta, mas tempo, só falta tempo para a gente poder fazer o que Porque quer, né? isso aí vocês estão fazendo por, assim, por iniciativa de vocês, mas não tem um financiamento aí. Não, 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 nenhum, zero. Nós chegamos até a conversar com o Raimundo Colombo, né? Na época ele já tinha Sim. deixado o governo do Estado para ver o que a gente podia fazer, até o Gilberto Gerlach, que ainda era vivo na época, a gente conversou junto, mas era muito complicado, né? Porque até pensamos em conversar um pouco com a Teixeira Duarte, mas como a gente não tem alguma coisa muito sólida ainda, né? Sim, Estamos aguardando um pouco aí. sei, Mas ia o dar mais trabalho trabalho material tem aqui para fazer alguns livros, para não é só organizar, não. né? Uhum. Porque tem a parte Imagino. histórica, a parte política, a parte urbanística, a parte social, e tem muita Enquanto está coisa. bem documentado, né? Mas tem muitas Sim. questões aí que tem dúvidas, como, por exemplo, essa formação do Ercílio, né? Ercílio Luz, surgem muitas questões no caminho. Não, exatamente. Outras histórias daquelas que a gente não pode contar, que a gente acaba Pois é. descobrindo no meio do caminho, a gente tem que ficar fazendo de conta que não, cara de paisagem, assim, né? Mas, enfim, a gente acaba descobrindo um monte de coisa. Mas, Imagino. assim, só ressaltando uma coisa que me lembrei agora, dos primeiros projetos interessantes, né? O Philipp Schmidt, ele era em 1916, ele estava no governo, faltava acabar o governo dele, né? Ele instruiu, né, escolheu lá um dos secretários dele para fazer a proposta da construção de uma ponte que era assim, era um mole partindo ali do aterro, né, que é mais ou menos hoje, que é o terminal Rita Maria, né, aquela região, Tá. né, só que na parte da ilha, né, é um mole indo até a Ilha do Carvão, que fica próxima, hoje ela está encoberta, está incorporada à estrutura da ponte Colombo Salles, e depois, dali até o estreito, uma série de pontilhões de madeira movediças ou móveis ou flutuantes que ia Sei. levar até o estreito. Existiam vários projetos desses interessantes, Uhum. muito interessantes. Uhum. Então, Ah, existiam outros projetos, já muito antes, ainda no século XIX, né? Projetos de gente que nunca ia dar muito certo, né? Até por falta de recursos, de construção de estruturas de madeira, outros queriam aterrar, né? Fazer um aterro direto e tal, acabar com a ilha. Existiam vários projetos. eu estava lendo, outro dia eu estava lendo sobre a Academia Militar, que foi a primeira escola de engenharia, que pode dizer que é Sim, sim. de 1810, eu estava vendo o primeiro curso deles, já tinha disciplina de pontes, né? É incrível Sim, como sim, sim, é bom. É um dos grandes inícios da engenharia no mundo, engenharia não militar, né? Engenharia é, civil, né? a Estrada de pontes e ponte, calçadas francesa, né? isso. Então, uma disciplina bastante antiga, né? Que eu, por ser engenheiro mecânico, a gente não tem tanto contato com essa Sim, área, mas é muito, muito interessante, muito rica, né? fantástico. Também do ponto de vista histórico também, assim, Sim, ela sim, traz toda uma, por ser muito antiga, né? A gente imagina sim. já na época já despertava muito interesse, né? E É. aí acaba ficando um assunto muito interessante, assim, do ponto de vista histórico. E aí que eu queria pegar um assunto e enganchar, você como um professor da área de ensino de engenharia, quer dizer, uma experiência dessa, num projeto desse, assim, é praticamente uma disciplina que, no meu ideal, seria muito interessante agregar essas disciplinas de engenharia que a gente tem, né? Sim, Eu me é. lembro há muitos anos, aqui tem um professor, um engenheiro, né, ele liderou uma iniciativa, né, para colocar disciplinas de história ali na Politécnica. Nos anos 60, você conheceu o professor Milton Vargas, né, Wilhelm Sim, Flusser, esses sim. caras, eles eram filósofos, escreviam no Sim, Estadão. sim, eu li livros dele e tudo. Oi? Li livros do Milton Vargas e tudo. Então, aí a gente teve a oportunidade de trabalhar durante muito tempo e a gente quis um pouco pegar na época o Milton Vargas estava vivo ainda, e a gente queria, né, pegar das ideias era pegar essas disciplinas e dar um trabalhão, né, colocar isso Sim, aí dentro de um contexto histórico e sim, também dentro do encadeamento da construção do conhecimento de acordo com o contexto, né, de maneira a você pegar lá, sei lá, a é, teoria da cidade, Bernoulli, Euler, não sei o que, Timoshenko, e aí sim, chegar, nesse ponto aqui, Timoshenko, e ter posto esse luz, como é que era agregado, quer dizer, existia uma ambição que não deu em nada aquilo lá, né?
mas eu até gostaria de escutar a tua opinião sobre isso, assim, porque é uma ambição, e eu acho muito interessante, um pouco que a gente tem um livro de Timoshenko, que é a História das Resistências Bacteriais, né? Sim, conheço, Assim, eu tenho ele, é tenho. bastante interessante ele fazer encadeamento, mas me parece falta a questão de um contexto mais rico, Sim, assim, de experiências, assim, sim. até porque é um trabalho, provavelmente ele fez sozinho lá. Mas vocês aí, com toda essa experiência de 40 anos na sala de ensino, assim, como é que vocês veem isso aí? Eu até tentei, já fiz uma, digamos assim, uma proposta para mim mesmo, né? De uma disciplina que enquadrasse mais ou menos essa questão de, quer dizer, até meio em cima da ponte Ercílio Luz mesmo, aproveitando Pois como é, mote isso, porque ali tem pô, tudo quanto é engenharia dúvida. envolvida, né? Metalurgia, mecânica civil e por aí afora, né? Não para nunca, né? Na parte de projeto e urbanização e assim por diante. Até fiz uma estrutura, mas nunca levei para frente. O que eu fazia, o que eu fiz durante muitas turmas que eu tive de mecânica dos sólidos, eu sempre acabava pegando um momento de mostrar, assim, digamos, de cunho mais prático, onde é que está a física, afinal de contas, ali, né? A física Uhum. básica de composição de força, poxa, onde é que equilíbrio, onde é que está? Está aqui, assim que se vai, é assim que eles fizeram, né? Ou então de cálculo de alguma barra de Euler, né, de concentração de tensão, na parte dos pendurais também, cálculo pegava alguns dados, né? E dizia, ó, vamos calcular o que eles fizeram, o que Steinman e sua equipe fez naquela época, o que isso aqui, vamos fazer. Sim, Faz o que? Com esse é, beabá da mecânica dos sólidos, essas é, equações de deformação, tensão, exatamente essas simplificações todas que a gente faz, né? Então, dá para fazer muita coisa. Eu tenho a impressão até que, olha só, a gente está tocando num ponto que começa a complicar, ainda mais que a gente está vivendo um momento aqui com essas inteligências artificiais que estão botando, virando de cabeça para baixo tudo, né? Porque o professor que vai lá para deduzir no quadro, giz e não sei o que, ou outra tecnologia qualquer, deduzir uma equação, não faz mais sentido, né? Resolução de um monte de coisa, é, 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 trazer grande novidade de quê? Técnica, classificação de materiais, praticamente não faz mais sentido. Então, a abordagem tem que ser diferente, né? sim, Então, qualquer coisa que se pensava há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não faz mais sentido hoje. A gente tem uhum. que renovar, né? Aliás, até um pouco de queda de procura pela engenharia no Brasil está acontecendo, né? A gente tem que acordar. Um pouco é a Tem que bondade, acordar. sim, tem Há muito. cursos, a gente tem curso por aqui que o número de alunos tem caído vertiginosamente, né? E a preocupação tem o departamento, as coordenadorias de curso já estão começando a se movimentar, mas precisa correr, porque não vai resistir, né? A inteligência artificial está realmente revolucionando, né? Acho que a gente não dimensionou direito o que isso pode provocar em termos de ensino, né? E assim, eu acho que tem isso, mas também tem o Brasil, né? O Brasil está um processo de reprimarização da economia, né? Então, Pois então, se você pegar mais ou menos industrialização, participação no PIB, é capaz de você voltar a 100 anos aí da época da pois é. construção da Ponte Chilui, né? Um fenômeno também meio mundial, né? A gente não está sozinho, né? Não dá para imaginar que seja só questão de política econômica interna, ou de desenvolvimento, né? É que está atrelado, né? A gente não tem como tomar uma decisão sozinho, independente da comunidade europeia, norte-americana, da chinesa agora, a Índia que está botando finalmente as mangas de fora. Então, claro, está corretíssimo, corretíssimo, né? Cada um quer seu espaço no sol, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma condição periférica também, nossas cartas Sim, ainda sim, sim, nós somos o sul, né? O sul, o hemisfério sul ainda sofre, né? ainda sofrem isso aí. Está ótimo. Luiz, já chegamos aqui, consegui uma hora da tua atenção e foi excelente a Caramba, nossa conversa. Eu quero te agradecer muito aí também. não, eu que E espero aí que agradeço. você, assim, leve esse conhecimento para mais lugares, para mais pessoas. Eu acho que bastante interessante, bastante importante também, eu acho que por vários aspectos, né? Não só recuperar a história, que a gente não sabe, mas também essa Pois coisa é. de engenharia também, a gente levar adiante, que é uma disciplina tão interessante, tão bonita, né? E que um pouquinho os jovens estão perdendo interesse também, como a gente acabou de falar. E eu acho que através desse tipo de assunto, né, uma coisa tão bacana como pode ser o Luiz, eu acho que a gente pode conseguir resgatar um pouco desse brilho aí da engenharia para a juventude aí também. Talvez se perca um pouco do interesse da juventude, porque a gente está concorrendo com alguma coisa que brilha mais, né? E a gente não está dando o brilho adequado para as coisas, né?
talvez trazendo para casos concretos, né, a gente consiga Sim. renovar esse interesse, né? Sem dúvida, assim a gente espera, mestre. É. Tá bom, Luiz? Pô, te agradeço muito mais uma vez a Quem atenção agradece aí, sou eu aí. tá bom? Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouco contigo, e a gente sempre conversa tão rapidamente as É, coisas, quando encontra uma vez por ano, ou mais do que isso, né? verdade. É. Mas, assim, um pouquinho do que eu lembrei aqui, eu ressaltei, fica muita coisa de fora, mas depois a gente Sim, conversa. sim. Mas aí nós vamos aguardar a finalização desse livro aí também, Pois é, porque não. a gente conseguiu aqui levantar aí uma boa expectativa também do livro. Acho que você tem uma Sim, documentação bastante interessante, não só histórica, mas também recente, recuperação sim. de Na parte recuperação. técnica, a gente tem muita coisa também, né? Então isso aí vai ser fundamental aí, e vamos aguardar aí com Tá ansiedade aí certo. vocês lançarem o livro. Tá bom, Luiz? Grande Tá, abraço aí para ti. um Muito abraço, obrigado. obrigado pela oportunidade. Até logo. Imagina, que eu agradeço.